Olá, pessoal. Vamos falar de EDOs, equações diferenciais de segunda ordem. Aqui nós temos, logo abaixo do título, em amarelo, a primeira fórmula de forma implícita. Você tem uma função com variáveis x, y, derivada de y e derivada segunda de y igual a zero. Isso já é uma forma de apresentar uma equação diferencial de segunda ordem. Ou a forma mais clássica, que a gente vê mais nos problemas, derivada segunda de y é igual a função de x, y e derivada primeira de y. Então, é aquela EDO que contém derivada segunda de y e derivada primeira. E podem conter y e funções dadas de x. Logo, elas podem ser escritas da forma como nós falamos agora. Não necessariamente você tem que ter a primeira derivada, mas obrigatoriamente, se é uma derivada de segunda ordem, deve ter a segunda derivada. A solução, nós vamos aprender alguns métodos, mas aqui a gente vai focar nessa forma aqui, tá? Que é descobrir a derivada primeira de y, depois a derivada segunda, e verificar se ela satisfaz a equação. Verificando assim se ela torna-se uma identidade e se a função desconhecida y for trocada por h e suas respectivas derivadas a uma identidade. Então, basicamente, a solução de um EDO de segunda ordem tem que considerar um intervalo, e aqui eu estou chamando esse y de h. Claro que você está entendendo como uma função em x. Então, a gente costuma chamar de f. Tá, aqui está como H, mas a gente pode chamar de F sem problema nenhum. F em X. Agora, se ela for um problema de valor inicial, a gente chama PVI, ela precisa das duas condições iniciais, ou seja, aqui nós temos de cara a função, a segunda linha você já tem a função y em x0 igual a um determinado valor. Mas também você vai ter que ter a derivada de y num determinado ponto, derivada primeira de y, já que aqui é de segunda ordem, ok? Bom, um caso especial que nós vamos discutir é a metodologia da obtenção da solução de forma mais facilitada, apenas fazendo esse processo, né? Substituindo duas vezes. Aqui está o nosso exemplo, para a gente caminhar aqui com ele. Ele já está digitado, observe aí, nós temos a função, uma função, uma equação diferencial de segunda ordem, aqui a segunda ordem dela, em e de x mais 1. Então, a gente vai procurar o quê? Chamar a função aqui de g. Vamos fazer a primeira derivação. Quando a gente derivar a função, né, você sabe que a derivada, integrar a função, quando nós fizermos a integração de uma derivada de segunda ordem aqui, vai aparecer ela de primeira ordem. Já aqui vai ficar uma integral para a gente desenvolver. No caso, a integral para desenvolver é exatamente e mais x, e elevado a x, mais x mais 1, que é a nossa função g. Então, a gente vai fazer esse processo de integração. No caso aqui é bem simples, né? Faz a integração separada de e elevado a x é e elevado a x, de x é x ao quadrado mais 2 não, sobre 2, e de mais 1 a integral é x. Ainda sobra o mais c, certo? Que é já do processo de integração. Só que aqui nós ainda temos uma derivada, continua sendo uma equação diferencial, agora é de primeira ordem. Vamos integrar de novo. Vamos integrar pela segunda vez, ou seja, vamos trabalhar com integral
dessa função vai ser o próprio y, e agora a integral de e elevado a x de novo, para a gente encontrar a solução final, ó, de e elevado a x. E elevado a x de x sobre 2, x ao quadrado sobre 2 é x ao cubo sobre 6, de x é x ao quadrado sobre 2, de c vai ser C1 vezes x, e vamos ter mais uma constante, tá bom? Então, aqui é a solução. Nós encontramos uma função, no caso aqui, uma família de funções, porque tem uma constante, duas constantes, C1 e C2, que corresponde à solução dessa EDO aqui de cima. Uma EDO de segunda ordem. Como é que a gente resolveu? Derivou, integrou duas vezes. Primeira vez, depois a segunda vez. Nem todas as equações diferenciais de segunda ordem permitem isso. Aqui nós temos as referências e vamos trabalhar aqui com um processo que nós vamos usar o Symbolab. Symbolab eu já fiz aqui, ó, mas vou fazer de novo. Eu vou aqui na função derivação, é segunda derivada, derivo de novo. Aí eu vou colocar e elevado a x mais x mais 1. No caso, faltou a gente colocar o igual, né? Já que é a segunda derivada. Então, o ideal seria escrever dessa forma aqui. Opa, não, esse aqui é o nível base. Então, aqui nós temos a segunda derivada, só que aqui a gente corrigir aqui, tá bom? Vou corrigir aqui porque essa parte aqui é a nossa variável. Vai ser o y. E agora igual e elevado a x mais x mais 1. Pronto. Agora sim. Então, a segunda derivada de y é igual a e elevado a x mais 1. Então, você pede, o Symbolab vai resolver o processo todo. E olha aqui a solução. Exatamente aquela que nós mostramos há pouco, com duas constantes de integração, C1x, C2, e elevado a x, x ao cubo sobre 6, mais x ao quadrado sobre 2. Então, aqui tem um passo a passo, nem tudo completo, né? Mas, em geral, aqui também há a possibilidade de ter um gráfico. Ele considerou aqui C1 e C2 igual a 1 e me deu uma solução particular, que é essa função aqui. Dá um zoom out, para a gente ver melhor. Aqui a função. Olha a função aí, que corresponde, aqui no caso, considerando C1 e C2 igual a 1, ou seja, uma solução particular. Tá bom? Resolvemos uma equação diferencial de segunda ordem, pessoal. Dá um like aí e se inscreva.